busca por formação humana e espiritual, em um só lugar. Um lugar de estudo, de partilhas e formação. Somos a Escola de Fidelidade. Doutrina. Celebração. Comunidade. Podcast. Cursos e formações. Lives e catequese. Eventos e seminários e muito mais. Esta é a Escola de Fidelidade. Então agora nós vamos fazer com esse momento de partilha entre os consagrados da comunidade católica Fidelidade da Cruz. Por isso, eu vou chamá-los. E quem vai conduzir é o nosso querido fiel da cruz, Vitor. Vamos lá. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais um podcast aqui, né? Graças a Deus. Com convidados ilustres, meus irmãos de comunidade. E hoje nós vamos aqui partilhar vida, partilhar história e vamos partilhar Deus, mais do que tudo, né? Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês e queria já chamar vocês também para interagir com o pessoal, contar a história de vocês e é isso. Vamos ver o que vai dar. Hoje, é igual eu estava conversando aqui, hoje estou me sentindo tomando uma Coca-Cola na sala de casa e conversando. Vamos embora, então. Boa noite para vocês, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Antigamente a gente falava sobre, né, igual era no DDD, né? Diga seu nome e a cidade de onde você está falando. Mas eu sou velho, então acho que a galera não deve nem mais ter essa referência. Então eu queria que vocês se apresentassem, falassem quanto tempo que vocês estão na comunidade, estado de vida, para que que as pessoas que estão em casa possam saber um pouco mais de vocês. Eu sei que em alguns podcasts atrás aí tem esse registro, mas vamos reforçar. Vamos lá. Isso é bom. Perfeito. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou José. Eu sou casada, mãe, tenho uma filha adolescente, 13 anos. Sou consagrada da comunidade. Faço parte da comunidade há 8 anos, né, 8 anos, e é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, né, com meus irmãos de etapa, o Vitor, principalmente, que é da mesma turma que eu, né? É isso. Boa noite, pessoal. Me chamo Marcelo, né? Sou consagrado da comunidade, de seu pai, tenho 4 filhos, tenho uma filha antes de Cristo e 3 depois de Cristo, né? Isso é o que eu falo para as pessoas. Trabalho como administrador, formado, trabalho na fábrica de pão de queijo. Alguém gosta de pão de queijo? Tenho certeza que tem muita gente que gosta. Estou na comunidade há mais ou menos 12 anos e meio. 12 anos e meio. Cássio? Opa, que aqui a gente faz 2 coisas ao mesmo tempo. Verdade. Bom, meu nome é Cássio. Estou aqui na comunidade já tem 10 anos. Esse ano fiz os compromissos perpétuos na comunidade. Estamos aí juntos como consagrados e é algo que hoje eu digo que é novo todo dia. A partir daqui a gente não sabe o que acontece, só vive. Só vive a experiência de Deus. Assim com todo mundo, né? É isso, a gente perde, acho que a gente perde muito tempo analisando as coisas, né? E a gente se dedica pouco a se permitir a viver as coisas. Então, cada vez que eu estive aqui, que eu me permiti viver, e viver com profundidade aquilo que Deus tinha para mim, seja no ordinário do dia a dia, seja em alguma atribuição que eu recebi, eu sempre colhi muitos frutos, sempre tive oportunidades muito boas de viver aquilo que Deus me pedia.
Então é isso. Viver e viver, né? Não existe consagrado dentro da comunidade e não consagrado fora dela, né? Nós somos consagrados em tempo integral. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus. É isso que nos move, nos salva e nos melhora. Amém. Amém. Esse aí. Então, se a gente for fazer uma analogia aqui, eu diria que tinha um pretinho no lugar onde tudo era mato, chamou um cidadãozinho para capinar um lote. Depois que esse cidadãozinho capinou um lote, chamou um outro cidadãozinho para regar umas paredes. E nós já chegamos quando estava meio pavimentado a situação aí. Então, dado esse aspecto, né, essa pequena analogia, como é que foi que Deus achou vocês antes de entrar na comunidade? E o que mudou? E o que moveu vocês? O que moveu a entrada de vocês na comunidade? Quem quer começar? Pode começar com o Marcelo, né? É esse daí. Né? O bonitão, é isso aí. Então, assim, quando eu conheci o Tainan antes da comunidade, né, eu estava lembrando hoje que eu conheci o Tainan já faz 15 anos. Né? Antes dele fundar a comunidade, eu participava do grupo missionário dele. Né? Tanto é que foi engraçado. Uma amiga comum, né, nossa, eu e uma namorada que eu tinha, veio para fazer um retiro, né, da Santa Terezinha, que foi quando eu comecei a ingressar nas coisas da igreja. E esse grupo era a Missão Aliança de Amor Eterno, que o Tainan tinha fundado. Era um grupo missionário, que fazia um trabalho de evangelização, e eu conheci o Tainan lá. Né? Eu entrei já no meio do ano, a gente fez um retiro, e esse retiro, né, acabou, foi lá por volta de setembro, outubro, e acabou o ano, e a gente voltou no outro ano, o grupo já não existia. O grupo tinha deixado de existir, tinha acabado. Aí a gente, que negócio é esse? O grupo acabou, a gente acabou de chegar, o grupo acabou. Aí foi engraçado que ele acabou para virar uma comunidade. Eu não sabia o que era uma comunidade. Eu tinha acabado de entrar na igreja, assim. Eu já frequentava a igreja, eu era coroinha, mas eu não entendia essas coisas, né? De comunidade, vida consagrada, eu não sabia nada. E aí foi engraçado que, né, quando a pessoa falava da comunidade, que era, né, ela até madrinha da minha filha Maria, né, falava, o nome dela é Carla, ela é uma das membros fundantes, ela falava de comunidade com um amor, com um desejo. Eu falava, cara, isso deve ser muito legal, porque eu quero participar desse negócio. E porque ela falava com um amor tão grande, assim, cara, ser comunidade é dar a vida, é gastar a vida, é se entregar. E eu olhava para aquilo e falava, cara, é isso que eu quero, né? E sempre foi o desejo do meu coração, entregar a vida para Jesus, né? Dar a vida, ser de Deus. Eu lembro que quando eu era pequeno, né? Assim, ainda sou pequeno, mas quando eu era mais novo, eu lembro que uma coisa que sempre incomodava o meu coração quando eu ia à missa, né, na Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, e eu falava isso para os meninos, eu vou só fazer um adendo aqui, falava para os meninos na formação no sábado que o carisma, ele deixa marcas na sua história, né, e eu percebo isso. Eu percebo desde a minha história, de quando eu era pequeno, até os dias de hoje, como o carisma se manifestava na minha história, né. Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, né? Tem a ver com... Você me lembrou algo que foi a primeira igreja que meu pai me lembrou depois que eu nasci. Entende? Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, então assim, né? Essas coisas, esses sinais de Deus, né? E aí, a Carla falava disso com um amor tão grande, e eu tinha esse desejo de ser de Deus, né? Isso sempre foi uma coisa que incomodou meu coração. E eu falava isso para Deus, cara, eu quero ser de Deus, eu não sei o que é isso não, mas eu quero ser de Deus, né? E aí, logo depois eu encontrei o Tainan, que era um outro rapaz, né, um outro homem, que queria também ser muito de Deus, que quer muito ser de Deus, e eu acho que Deus uniu essas duas vontades, né? E duas vontades muito grandes de ser de Deus. E a gente está aqui, né, com as nossas limitações, mas lutando todos os dias para fazer a vontade de Deus. Amém. Amém. E aí? O Marcelo ia falando e dá muito sentido, sabe? Porque é realmente isso. A primeira igreja, acho que provavelmente, eu nunca perguntei pro meu pai, mas o Marcelo falando agora me veio isso na cabeça. Provavelmente a primeira igreja que eu fui foi Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia. E para mim faz muito sentido. Foi a primeira igreja que meu pai me leva, eles desconfiaram, tinham designado a minha vida, e vai lá, meus pais me levar na Bahia para cumprir uma promessa nessa igreja. Isso faz muito sentido, né? E quando eu olho para de onde eu vim, em que Deus me pega num setor periférico sul, lá no PSUL,
onde tinham várias pessoas, tinham o quê? Uns 5 pessoas ou mais do pessoal que estavam na comunidade. Nós chegamos a montar um grupo da comunidade do setor, né? Porque era muita gente, nós éramos 10 pessoas ou mais, não lembro, que vinham de lá. E hoje eu estou aqui e a fala do Marcelo ela vai se encaixando, porque quando eu entrei, eles foram as referências, sabe? Era eles que eu olhava, não tinha outros. Tinha aqueles que me chamavam a atenção, em que eu tinha proximidade, tinha um carinho muito grande, mas eram eles que eu escutava e falava, eu preciso melhorar, né? E hoje isso se diz, isso se concretiza na vida. Porque quando eu olho para a vocação, para a minha vocação, falando na vida comunitária, eu vou medir naqueles que estão há mais tempo que eu, para saber se eu estou correspondendo à vocação comunitária da forma que o Senhor me pede. Porque isso me diz que eu ainda preciso dar mais, né? Quando você falava agora eu não me recordo, mas você deu um termo para cada um, em que eu construí muro. Para mim, hoje, ser aquele que responde pela manutenção da casa da comunidade é uma resposta. É uma resposta. Para mim, é porque, ultimamente, Deus tem me dado sinais muito pequenos. Isso, para mim, é um sinal. Eu dizia para o Tainan lá, há algum tempo lá atrás, que sinais pequenos o Senhor tem me dado. Isso, para mim, é um sinal muito importante, né? E ver lá de trás que o Senhor me convidou através de pessoas lá no PSU que vinham para a comunidade, estavam ali no vocacionado do Marcelo no início, e eu vim no início por curiosidade, assim, poxa, eu quero mais de Deus, mas eu não sei o lugar, e eu encontrei esse lugar, eu queria estar nesse lugar a partir daquele momento. O primeiro momento que eu nunca esqueço da comunidade foi a adoração que eu vim. Não sei se foi a primeira, não sei quando foi, na primeira casa, mas lá eu me recordo muito claramente a primeira adoração que eu estive e quando eu dormi no quarto que só tinha um fundador, né? E isso são duas coisas que me marcam muito no início da minha caminhada vocacional. E ali, de estar naqueles bancos gelados naquela primeira casa, de ouvir a música que a gente muda porque é nossa, sou fiel da cruz, sim, meu bom Jesus. E isso me chamou muita atenção. Né? Isso é legal, assim, ver que Deus correspondeu e está correspondendo até hoje aí. Amém. Eita. Pois é, né? Então. Bom, eu conheci a comunidade em 2013. Eu não conhecia o Tainan, não conhecia ninguém da comunidade. Até conhecia, né? Por exemplo, conhecia o Marcelo, porque éramos da mesma paróquia, mas eu não sabia que ele era da comunidade, por exemplo. Né? Então, eu não fui à comunidade porque eu conhecia alguém. E de 2013 a 2014, que foi o ano que eu entrei, né, eu fiquei 1 ano participando dos eventos da comunidade. Então, eu participava do terço, que tinha as quintas-feiras, da adoração às sextas. Na época não tinha missas, né, com frequência, mas tinha muitos cursos, né, e o que me atraía bastante era esse desejo de conhecer. E a comunidade oferecia isso, né? O primeiro curso que eu fiz foi aquele O Teu Olhar Me Trouxe Aqui. Depois eu fiz o de doenças espirituais, aí eu fiz o dos anjos. Então, assim, a vontade que eu tinha de conhecer, porque eu fui catequista durante muitos anos e fazia parte, né, de mim esse estudo constante. Mas a forma como a comunidade oferecia me abastecia de uma forma espiritual muito diferente só do estudo pelo estudo. E então, quando eu fiz o retiro vocacional, foi nesse desejo de conhecer mais a comunidade. E foi interessante que eu fiz o retiro sem a expectativa de ficar, né? Até porque eu não entendia muito bem como é que funcionava a dinâmica de uma comunidade. Mas a gente terminava o retiro e já fazia uma opção de aderir ou não ao vocacional. E aí eu sou muito racional, então eu pensava assim, bom, não sei se mas se eu não tentar, eu não vou descobrir e depois eu posso ficar naquela, poxa, podia ter feito, podia ter ficado. Então eu resolvi aderir, não porque eu sentia um chamado muito forte do carisma, mas naquela época mais por curiosidade, por essa sede de entender, de buscar mais a Deus e de querer saber qual era o meu lugar.
né, para onde ele me chamava. E eu lembro que uma das coisas que foi falado muito no retiro é que, de repente, ele realmente não era o meu lugar, né, de quem estava fazendo o retiro, mas que muita gente ia passar por ali para ser curado e que, de repente, depois iria seguir a vida porque Deus ia indicar o local. Então, eu fiquei com esse pensamento. Se for aqui, Deus vai me indicar. Se não for, Ele também vai me indicar. E aí eu vivi muitos anos com esse pensamento, sem ter aquela certeza de que este era, de fato, onde Ele me chamava. Mas, na verdade, é porque, às vezes, a gente fecha os olhos, né, para o que Deus está falando, porque a todo momento Ele dizia que era assim, e eu resistente, né? Tanto que eu acho que eu vim assumir verdadeiramente o carisma e a minha vocação fiel da cruz quando eu entrei para o discipulado, né? Então eu vivi até o postulantado na expectativa de que Deus ia me revelar alguma coisa. Acho que eu estava esperando que Deus aparecesse para mim e me falasse, né? Mas o que é interessante também nesse período não é porque eu vivi de qualquer jeito a vocação. Eu vivia conforme era me pedido, né? Então eu vivia as regras, eu participava do que tinha que participar, porque eu também eu penso que eu só iria entender cumprindo, né? Não teria como descobrir de outra forma. Mas viver isso foi muito importante, até para eu me descobrir fiel da cruz, porque a nossa forma de rezar é muito específica, ela é muito nossa, é a nossa identidade, né? O carisma ele confere isso a nós, a nossa identidade. Então, quando eu ia qualquer outro local, eu sentia claramente a presença do Senhor, né? Fazia outros retiros ou em outras comunidades, mas faltava aquele não é aqui, né? O senhor... Faltava a liga. Faltava essa liga, Faltava realmente. Faltava alguém gritando, vamos, reza! Então, faltava um céu, talvez. Faltava o céu. Mas foi assim, o meu processo de descobrimento foi esse. E aí, quando eu discipulei, eu nem sabia se eu iria discipular naquela data. Porque o meu postulantado, eu estive um pouco afastada da comunidade, né? E aí, conversei com o nosso fundador, e ele falou assim, não, você vai discipular. E aí ele falou, para mim tá falado, né? Então, se ele tá acreditando na minha vocação, tô com ele. E é isso. E aí, desde então, aí eu fiz um propósito. Na missa do discipulado, eu fiz esse propósito com o Senhor, que a partir daquele momento eu iria assumir a identidade que ele me deu e que até então eu relutava em aceitar, porque de fato não é fácil ser fiel da cruz, né? Quando a gente pensa no peso, dá medo, mas a cruz também dá vida, né? Então, quando a gente consegue fazer esse virar essa chave, aí tudo dá sentido, sabe? É sensacional. Eu estava me recordando aqui, eu não lembro exatamente quantas pessoas tinham no nosso, acho que umas 15, mais ou menos. Eu acho que tinha mais, acho que umas 18 pessoas. Eu lembro de uma foto da gente lá do lado de fora na garagem, era gente demais. Eu não lembro se naquela época tinha mais gente do que tem a comunidade hoje, ou era uma impressão minha, mas eu sei que era muita gente, era uma foto assim enorme. Sim. Né? Muitas pessoas. E, sei lá, de 18 pessoas, ficamos 3. Sim. Da nossa fase, né? E eu fico pensando, porque nós atravessamos muitas coisas, né? Nesses 8 anos. E imagino que vocês, então, não devam nem falar. Vivemos episódios juntos, né? Um episódio muito emblemático da nossa comunidade, onde foi né, pode-se dizer que foi meio que o dia que a comunidade renasceu, né, para novos propósitos. Foi uma poda tão violenta, ao mesmo tempo tão generosa, que hoje a gente reconhece os frutos que ela deu, né, e foram frutos 100 por 1 mesmo, assim, se você for parar para olhar e observar tudo que se passou da época e tudo que se evoluiu desde então. Não dá para não ver o dedo de Deus, né? E você falava sobre o jeito peculiar
da gente expressar como, da gente se expressar como um fiel da cruz, né? Esse lance de acolher o sofrimento, de usar isso como combustível, de viver essa realidade do sofrimento, não necessariamente achando aquilo ruim, né? Ou tentando ver, de fato, os frutos que aquilo pode gerar. E claro que nós passamos por muitos episódios. É evidente que a gente passou por muitos episódios. E eu queria saber de vocês, no que a comunidade deu ferramentas para vocês. Quais os episódios que vocês lembram que vocês passaram, que a comunidade estava lá. Você falava sobre você ter seguido em frente na tua vocação em um momento em que seu fundador falou, não, você vai seguir, você vai continuar. Porque aqui na comunidade a gente nunca foi um número, né? Aqui na comunidade a gente nunca foi uma função, né? O estar presente fisicamente às vezes não é um fator determinante para seguir em frente numa missão ou não. Aqui existe uma preocupação crucial de formação das almas, de uma responsabilidade que você tem que ter com o carisma, de uma adesão que nem sempre se expressa com o fato de você estar aqui fisicamente, ou trabalhando, ou mostrando o serviço, vamos colocar dessa forma, mas sim da maneira como você usa essas ferramentas no dia a dia. Então, eu queria saber se vocês se recordam assim, de momentos em que vocês conseguiram trazer para si essas ferramentas, essas habilidades, e como que a comunidade ajudou vocês a atravessarem esses momentos. E se vocês podem, de repente, dar um testemunho de algum momento que vocês recordam, que foi decisivo, e que a comunidade ensinou vocês como fazer, o que fazer e como seguir. É uma coisa que você ia falando, né, que a Juscelia falou e você complementou sobre a questão de chegar num momento crucial da comunidade, né, eu e a mãe que é minha esposa, né, a gente é da comunidade, eu costumo dizer que a comunidade morreu naquele dia, né, a primeira comunidade de Fidelidade da Cruz, né, e aí ela renasceu, né, que é não é renasceu, é ressuscitou, né, porque desde o início, e eu me recordo disso porque eu estava ali à espreita, né, quando a comunidade foi fundada. Eu não sou um dos 12 membros, né, mas eu estava ali escutando tudo o que acontecia, né, e isso, partilhava muito com a Carla, né, o Tainan falava as coisas, estavam muito próximos deles, né, e eles falavam que quando a comunidade foi fundada, existia uma fala que era: a semente precisa morrer para nascer, né. Então aquela semente, comunidade de Fidelidade da Cruz, que iniciou com aqueles 12, precisava morrer para poder nascer uma nova comunidade de Fidelidade da Cruz, entende? Que é a comunidade que a gente vive hoje, que é a comunidade que a gente experimenta hoje, né? Como você falou das experiências, né? São inúmeras. Então, assim, várias experiências que nos forjaram as pessoas que nós somos, o sofrimento. Eu me lembro que no momento de muita acho que muita tristeza mesmo de saída de membros, esse momento de sofrimento dentro da comunidade, acho que ele me ensinou uma coisa, né? E eu acho que a comunidade me deu todo esse recurso porque eu entendo isso com muita clareza. Por mais que eu esteja aqui na comunidade, eu faço opção por Jesus Cristo, né? A prioridade é Ele, é o crucificado, né? A gente fala muito de consolar o outro, consolar, né, que é base do nosso carisma, consolar o coração de Jesus crucificado e sofredor, né, em todas as realidades humanas e eclesiais que se apresente, né, mas naquele momento eu acho que Jesus queria nos consolar e nos ensinar. Não, olha para mim. Se você olhar para quem está aí dentro, para as situações, você vai se perder. Então olha para mim e faça a sua parte, que é o que eu falo para os meninos. Ah, mas tal pessoa não faz, tal pessoa aí... Não. Você está fazendo a sua parte? Olha para Jesus e faz a sua parte. Ah, mas se uma pessoa não ama... Eu falei isso para uma pessoa no sábado. Ah, mas é porque a gente sente que a pessoa não dá valor, porque o fundador sofre. Não, beleza. Se essa pessoa não ama, ame por ela. Dobre o amor que você tem, entende? Ame mais. Se dedique mais. Faça por ela. Né? Faça a sua parte. Uma coisa que eu entendo, né, e eu acho que para mim é muito difícil, por quê? Que vai muito do meu comodismo. Eu sou uma pessoa muito cômoda. Eu gosto muito de coisa fácil, de praticidade. Né? E sabe o que é engraçado nisso? É porque para você ser fiel, você precisa ir além.
Não serve a obrigação, entende? Você precisa ir além. Se você não for além, você nunca vai ser fiel, porque Jesus foi além. Ele deu tudo. E a gente quer dar só um pouco. E isso eu aprendi na comunidade. Por mais que eu seja preguiçoso, e às vezes eu faço isso, às vezes eu faço uma coisa rápida para terminar logo, porque eu quero ficar à toa, né, porque eu sou preguiçoso. Mas aí o que acontece? Deus vai lá e toca no meu coração e fala, não, faça mais, e faça com amor. Né? É o além. Eu acredito que a comunidade me ensina nisso. A dar mais, a se dedicar mais, a se dedicar quando o outro não se dedica, a fazer quando o outro não faz. Não por uma mera obrigação, entende? Mas fazer por amor. Nossa. Quase uma catequese. Assim. É verdade. Olhando isso que o Marcelo falava, assim, se for falar assim, ó, o momento que essa comunidade me segurou. Eu lembro desse período de poda, em que Deus me guardou de muita coisa nesse momento. E eu lembro muito claramente, acho que na quarta casa, de olhar para a cruz no altar, virada para a gente assim, e perguntar o que está acontecendo, cara. Eu não vou sair não, mas o que está acontecendo? Eu quero entender. Mas ali eu fiquei em silêncio. Né? Eu acolhi. Embora tivesse acontecendo qualquer coisa, eu acolhi. Né? Então, Deus me ensinou muito no silêncio mesmo. A ficar em silêncio assim, mesmo que a ladainha da humildade me ensinou muito na comunidade. Vocês pegaram, vocês liam o devocionário. Sim. Todos os dias. Então, aquela ladainha me ensinou muito. Chegar na capela e rezar aquela ladainha, em casa rezar a ladainha, em casa rezar a oração de São Pio, fica comigo, Senhor. Nossa, quantas vezes eu chorei com aquela oração de São Pio? Agora, quantas vezes próximo do meu casamento eu chorei com a oração de São Pio? Fica comigo, Senhor. Né? E isso o Senhor me segurou nas pequenas coisas mesmo. E nisso que o Marcelo estava falando, é essa resposta de serviço das pequenas coisas que é necessário. Cara, a obrigação ela tá lá. Mas Deus tá lá na ponta tá lá embaixo no iceberg, né? Tem que ir mais fundo. Tá muito longe o ser fiel. E eu vejo muito isso ainda, de quanto mais mergulho, mais ainda não mergulhei. Parece que eu ainda tô no início. É infinito, né? Sabe, assim, um processo que eu ainda não entendi. Eu acho que não entenderemos. Sabe, assim, é algo que eu vejo que quanto mais eu busco entender, quanto mais realmente eu parei. Sabe, eu desisti. Porque vocês sabem o que está acontecendo comigo essas semanas para cá. Verdade. Então, assim, eu falei, tá, vamos. Quer? Vamos. Porque se é para dar testemunho de que Deus é fiel, de que o Senhor é Deus, então Ele é Deus agora, não agora. Então, ser fiel nesse sofrimento pequeno de agora, vamos lá, vamos mandar ver. Independente de como ele seja. Não passei por grandes sofrimentos dentro da comunidade. Poxa, aqui se for contar essa mesa aqui, eu ainda tô na ponta do iceberg lá em cima. Tem gente que já tá bem embaixo. Então, assim, é interessante isso, assim, porque cada um tem uma experiência e um complementa o outro. E um ajuda o outro. Isso a vida comunitária tá aí. Isso é que eu acho legal. As experiências são, assim, várias, né? E à medida que vocês iam falando, eu ia relembrando também da minha própria história, das experiências que eu vivi. E é interessante que Deus, ele conhece, né, cada um de nós no mais íntimo. E então, nessa época em que acontecia essas podas, eu fui muito preservada por ele. Foi um dos momentos em que eu estava bem mais afastada, estava de licença da comunidade, mas eu ainda continuava vivendo o que era pedido pela comunidade. Mas eu acompanhava tudo isso muito de longe. E então, para mim, o sofrimento ainda era mais angustiante porque eu me sentia incapaz de poder fazer qualquer coisa. E eu ficava perguntando para Deus até onde eu tinha responsabilidade no que estava acontecendo, ou se esse meu afastamento, se ele também era fruto do que estava acontecendo.
E então eu vivi assim alguns momentos bem angustiantes mesmo, de saber, de tentar entender o que Deus queria de mim e da comunidade naquele tempo, e o que iria acontecer. E essas perguntas, elas começam a machucar a gente, porque não tem uma resposta, né? E aí eu lembro que essa oração que você falou é a que eu mais rezava, né? Fica comigo, Senhor. Porque, gente, o nosso devocionário tinha orações lindíssimas, né? E era uma fonte de sustento mesmo para gente, principalmente eu que não podia estar presente, mas era exatamente o que o Vitor falava, né? Independente de não estar fisicamente, eu nunca me afastei espiritualmente, né? Então eu consegui viver tudo que era me pedido dentro de cada etapa de acordo com o que eu conseguia corresponder. Mas acho que o principal foi aprender a ressignificar o sofrimento. Eu consegui olhar para tudo o que me acontecia tendo um olhar mais amoroso, mais caridoso, de pensar que nada do que eu estivesse vendo se comparava ao que o Senhor sofreu por mim, né? E aí, quando a gente faz a contemplação da cruz, né, e todas as vezes que eu ia fazer a minha contemplação, que eu olhava, né, Cristo crucificado, e eu pensava, foi por mim, né? Não foi pela comunidade, não foi por mim. Ainda que fosse só eu, a pecadora, Deus teria morrido por mim. Então, quando a gente tem essa certeza, a gente começa a ver o sofrimento como uma forma de nos aproximarmos do Senhor, de dar significado à nossa vida, de entender que tudo é passageiro, né? De conseguir olhar para as coisas sabendo que o que importa é aquilo que é eterno, né? Que o que a gente passa aqui são, na verdade, graças que o Senhor nos concede para que a gente tenha a oportunidade de experimentar, contemplá-lo face a face um dia, né? Amém. Quer falar alguma coisa, Tom? A Juscelia falava dessa questão do sofrimento, né? Tem um diretor, o nome dele é Padre Samuel. E a gente partilha muito sobre carisma, ele já foi de comunidade, né? E uma das coisas que ele falou para mim numa formação que a gente teve, na direção, foi que eu, como fiel da cruz, eu tenho que aprender a sofrer, né? Aprender o valor do sofrimento e ensinar o outro a sofrer. Acho que essa é a maior missão de um fiel da cruz. É passar pelo sofrimento, e quando a gente fala passar pelo sofrimento, é que, entenda, não murmurando, não reclamando, não blasfemando, mas naquilo, aprendendo a sofrer por amor a Deus, para ensinar as pessoas que estão à nossa volta a sofrer, porque as pessoas não sabem sofrer, né? Quantas pessoas se esqueceram que o sofrimento as edifica, constrói a capacidade delas, né? A capacidade de viver. Então, assim, essa é uma missão do fiel da cruz. Tomar pancada, levantar e ensinar o outro, eu já tomei pancada, então não é por aqui. Aprende e vai por esse caminho. Entende? Sim. Isso é... Nossa, vocês iam falando e ia passando assim na minha cabeça, assim, um monte de episódio, um monte de coisas que já passamos, né? Gritava na minha cabeça assim, acolhida. Acolhe do jeito que ele é, acolhe do jeito que ele é. Isso aí. Não mate o coleguinha, não faça isso. Não faça isso. Você era pior. Você era pior, cara. Você era pior. Sim. Exato. Eu te peguei, você... E aí, velho? Mas é isso. Você ainda me dá trabalho, mas cara. Não é isso que o fundador pede? Ele só pede os piores? Então, Exato. Essa é a questão. Olha... Quando a gente para olhar que o Tainan sempre pediu os piores, nós somos os piores entre os piores. Então, assim, os que estão à frente são os piores entre os piores. Né? Tem que dar o testemunho. Sim. Pois é. A Keliane estava falando aqui, ó. Na verdade, a gente não sabe e nem quer sofrer. O mundo vende pra gente que o sofrimento é opcional, né? Eu estava refletindo muito sobre isso, né? E como se as pessoas que estão aí fora não tivessem aflições, como se a maior taxa de suicídio não fosse na geração atual,
como se as maiores taxas de depressão não fossem nos dias atuais, né? Vem de um mundo colorido, um mundo de Instagram, um mundo de rede social, que na realidade ele não se aplica. Essa é a grande verdade. E esse lance do sofrimento, que para nós é tão caro, e aprendemos a dar valor a isso aqui dentro, ou pelo menos mais valor a isso, né? Às vezes a gente, eu pelo menos como pecador, às vezes eu falo assim, precisa passar por isso mesmo, né, Senhor? Mas você fala disso aí, isso é interessante da questão do sofrimento. Não estava afim, não. Mas você falando aí, e a pergunta dela, né? Tem um padre que eu sigo na rede social, que eu escuto os amigos dele, sendo o Padre Overlan, lá de Cuiabá, né? O Padre Overlan fala, você vai sofrer, você pode escolher, ou você sofre com Deus, ou você sofre sem Deus, é uma opção sua. Só que quando você sofre com Deus dá sentido àquele sofrimento, né? É inerente ao homem. Isso, e aí vai lá Santo Agostinho falar, né, que quem ama não sofre. E se sofre, ama até o sofrimento. Por quê? Porque sabe que sofre por algum motivo bom, por algo que Deus proporcionou, por algum cuidado, né? Eu e a minha esposa, a gente tem todas as vezes que a gente vive uma vida igual o Vitor falou, é sofrimento em cima do outro. Eu não estou falando assim, nossa, nós somos os mártires. Não é um sofrimento assim, nossa, extraordinário. Mas a gente sofre, a gente tem dificuldades, a gente tem, né, cobranças todos os dias, né? E aí quando dá uma calmaria, a gente chega, assusta assim, meu Deus, o que vai acontecer? Porque alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada, entende? Porque o sofrimento é inerente ao dia a dia, ao sacrifício, ao esforço que eu faço todos os dias, né? A minha vida precisa estar unida ao sofrimento, entranhada. E o fiel da cruz, mais ainda, o sofrimento precisa estar entranhado na sua alma, na sua vida, para que ele possa entender aquilo que Deus pede para ele, que é o sacrifício da vida diária, a entrega da vida. Pois é, vocês falavam sobre o devocionário. Claro, né, que essas orações, elas seguiram com a gente obrigatoriamente por pelo menos 2 anos, né? 2, 3 anos ali. A gente fazia aquilo diariamente, dioturnamente, na verdade, né? E tinha várias orações em várias partes do dia. Eu sempre gostei muito da Coraça de São Patrício, isso muito antes, né? De entrar na comunidade. Já era uma oração que eu rezava bastante, porque eu sempre ficava com aquela, né? Que Cristo realmente precisa estar no olho de quem me vê, no ouvido de quem me ouve. Então era uma coisa assim que eu sempre pedia. E uma oração que cortava a minha alma, aquela que falava, dai-me cruzes, dai-me... Nossa, aquilo entrar na minha cabeça, eu falava assim, Jesus, eu tô pedindo porque mandaram eu pedir. Eu lembro da Camila falar dessa oração. Pois é. Não, a gente divide muito isso lá em casa, né? Era meio assim. E até partilhava na semana passada, né? Que a visão da Camila, inclusive sobre a comunidade, né? Porque teve uma época que a Mônica propôs um desafio pra gente. Eu falava assim, e aí, como que vai ser seu futuro aqui na comunidade? E se Deus pedir para você ser de vida, você tá animado para largar tudo que você tem aqui agora e entrar e fazer valer? Você tá decidido? E a Camila, Deus me livre, não quero sair da minha casa, não sei o que, né? E a gente partilhava como que isso mudou. Fazendo assim uma partilha pessoal, todas as vezes que eu vou para um interior ou vou para casa da minha tia, já é a segunda ou terceira vez que Deus incomoda meu coração falando assim, olha, eu acho que vocês vão sair da cidade e vocês vão para algum lugar que eu vou mandar vocês. Então prepara o coração de vocês porque eu acho que vai acontecer. E aí eu conversando com a Camila nessa volta, assim, a gente estava conversando sobre isso e ela também sentiu a mesma coisa. E a gente começa a viajar, né? Abrir uma casa da comunidade, não sei o quê, né? E ficava falando aqui. Aí vinha o cagaço, né? Falando assim, pô, você, abre uma casa, você. Ai, não tirou nem as fraldas. Maior leite com pera da hora aí. Você não sabe de nada. Você não serve, não. E aí eu ficava assim. É muito, muito legal essa visão que você tem da disposição, né?
A gente partilhava também semana passada sobre o servir a Deus, que não é baseado em reciprocidade, e sim em gratuidade, né? E essa gratuidade tem levado a gente aos lugares que a gente precisa ir, e a gente percebe que algumas pessoas ao nosso redor às vezes são atingidas até por nós. E não é uma questão assim de porque eu melhorei assim absurdamente, que as pessoas agora olham para mim e falam assim, meu Deus, não, é porque eles enxergam a comunidade que eu represento, sabe? E sabe do trabalho sério que tem aqui. Tanto que quando eu falo Fidelidade da Cruz, as pessoas falam, a comunidade do Tainã? Pois é, né? Então é aquele quem me enviou, né? Aquele que envia o Tainã e o Tainã nos envia, e isso vira uma simbiose ali. A gente acaba uns resvalando nos outros e representando e tudo mais. E vocês percebem essa experiência no dia a dia? Vocês percebem isso? Esse lance da graça ultrapassar a sua vida e chegar na vida do próximo, simplesmente porque você se propõe a viver aquilo que Deus te propôs, nem que seja o pequeno. Não estou falando de viver a plenitude daquilo que Deus te propôs, mas a pequena parcela daquilo que você vive. Né? Porque às vezes a gente acha que vive um pouquinho e já está vivendo um absurdo. Não é. Só abrindo um parênteses aqui, César falou que você é um grande homem, viu? O César falou que você é um grande homem de Deus. E eu também acho. Eu acho que uma coisa que eu posso testemunhar é o crescimento do Cássio, cara. Eu ainda vou falar sobre isso. Mas voltando aqui a pergunta para a gente não se perder, né? Cruzes, né? É isso. Mas vamos lá. Como que vocês percebem isso? Você vivendo aquela pequena parcela que Deus te propõe, a graça chegando em lugares onde você não imaginava chegar, e você conseguindo ver com seus olhos a graça de Deus acontecer aonde não acontecia antes, por causa da sua pequena parcela de fidelidade. Uma coisa que eu partilhava com os meninos no sábado, na verdade, duas coisas que aconteceram comigo esses últimos dias, né? Eu fiz uma viagem a trabalho, né? E eu acho que Deus é muito bom comigo, eu só viajo para praia. Deus é muito bom. Hoje é uma pessoa, eu trabalho. Me chama. Não me chamou, Marcelo. Nada. Aí, beleza, foi engraçado que eu pedi um Uber, né? Aí, depois que eu lembrei, nossa, tem uns irmãos que é Uber, eu não chamei nenhum, mas beleza, foi providência de Deus. E aí, a gente estava indo ali pela estrutural e o rapaz falando, né? Ele era Uber já tinha algum tempo, já trabalhava com isso. Falando das experiências de vida dele, eu escutando, né? Porque o Uber aqui é muito doido, as mulheres querem pegar os Uber. Nossa, que conversa ruim essa aqui, uma hora dessa. Madrugada, o meu voo era 3 horas da manhã, eu escutando o cara 1 hora da manhã falando. Vou até tomar água. Mas foi engraçado que ele falava, né, que não sei o que, as mulheres querem pegar os caras aqui, isso conversa ruim, mas beleza. Em algum momento ele deu a oportunidade de eu poder acessar ele. Foi quando ele falou assim, mas nem sempre a gente, né? E eu entendi que ele estava carente. Aí eu, pronto, beleza, entrei. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não cansa dessa vida assim, não? Você não quer ter uma família? Eu sou casado, tenho meus filhos, né? E a minha maior alegria é quando eu volto para casa e meus filhos me abraçam. Aquilo, né? Encerra todos os problemas naqueles 5 primeiros minutos. Depois, quando eles começam a gritar, mas naqueles 5 primeiros minutos encerra. Vamos usar até a versão romântica da situação. Mas aí naquele momento eu consegui falar, e ele falava assim, tinha uma menina na minha igreja, ele não era católico, tinha uma menina na minha igreja, mas eu falei assim, cara, olha o tanto que essa pessoa ela precisa de Deus. Eu falei, mas sabe o que é engraçado? Essa vida nunca vai te levar à felicidade. E aí fui. Né? Você não tem uma pessoa para quem compartilhar a sua vida, você não tem ninguém, você não está, né, fazendo aquilo que é certo, você está pecando, está vivendo em pecado, entendeu? E isso te leva para o buraco, você não tem nada. Eu pensei, você tem alguma coisa? Ele, não. Então, porque a sua vida está indo para o caminho errado. Né? E aí foi engraçado que ele começou a tipo assim, sentir lá no... Você sente quando a pessoa sente lá, tipo, bateu lá no fundo dela. Né, eu vou realmente... Então, cara, procura melhorar de vida, porque essa vida sua uma hora vai acabar, entende? E o que você vai levar? Nada. E aí ele ficou assim, aí depois, obrigado, Deus abençoe. Eu acho que saca, esse cara veio só para falar. E foi outra experiência que eu estava no mercado, né? Eu estava fazendo compras.
Aí eu tava viajando, na volta dessa viagem eu acertei um cachorro. O cachorro parou, no meio da pista, eu desviei dele, ele voltou. Eu acertei ele e estraguei meu carro. E eu tava conversando no mercado com a mulher do caixa, né? Ele, tá tudo bem? Não, tá não, bati meu carro, acertei um cachorro. Aí uma menina que não tinha nada a ver entrou na conversa, mas você resolveu pelo cachorro, né? Eu falei, não. E ela ficou assim, assustada. Por que não? Porque cachorro não tem alma. E ela, quem disse que não? Eu falei, Deus disse que não. Deus disse que não tem alma. Tá escrito na doutrina da igreja que cachorro não tem alma. Oxe, como assim não tem céu dos cachorros? Não? Eu acho que ela ficou assim. Agora você estragou uma imagem minha de infância que eu carregava comigo. Não tem, não? O Tintin tá lá, né? Mas aí ela ficou assim, eu falei, não, por quê? Ela, mas eu prefiro os cachorros do que as pessoas. Não, mas você tá errada. Por quê? Porque Deus não criou o cachorro à imagem e semelhança dele. Criou o homem. Por mais que o homem seja difícil, seja um ser, às vezes, intragável, é essa pessoa que você tem que amar. Mas você ama as pessoas? Mesmo quando elas são difíceis, ela ama. Tá bom. Pode ser, né, santa? Né? Aí ela falou assim, mas eu perguntei, você é católica? Ela, eu sou católica. Aí eu, então beleza, vou fazer o seguinte, aqui ó, essa semana é a semana de aniversário da minha comunidade, me dá seu WhatsApp que eu vou te mandar, vai lá visitar a comunidade para você conhecer e viver uma experiência de Deus, conhecer mais profundamente essa situação, porque ali eu tive uma brecha de entrar na história dela, e ela, meu avô é muito católico. Eu falei, então, seu avô é muito católico e você, porque também não é muito católico, você estuda a igreja, estuda a doutrina, porque falar isso que você fala é besteira. Eu sei que você pode gostar de cachorro, mas quando você diminui o ser humano a estatura de um cachorro, você está colocando Deus abaixo de tudo, entende? Jogando Deus no buraco, não é isso, entende? E aí, assim, eu entendo que ser fiel da cruz, eu tenho que estar disposto a refutar onde quer que esteja e dar o meu testemunho de vida onde quer que eu esteja, entende? E a gente brigando no caixa e o pessoal olhando pra gente discutindo. Ela falando alto, eu falando alto. Não, você tá errada. Não, não é assim. No escolérico, no Entendeu? mercado. Não, ela brigando comigo e eu brigando. A gente no caixa, ela do caixa sem entender. Eu falei, não tá certo. Não pode ser assim. Aí depois a gente conseguiu. Mas ela não veio, não. Mas eu fiz o meu convite. A minha parte eu fiz, certo. entende? É interessante o Marcelo falar disso, que a brecha de Deus, ela é clara, né? Os meninos estão passando, a gente está passando por uma experiência muito diferente nesse final de ano, particularmente. A gente está tendo muito retiro de primeira comunhão e crisma na comunidade. Bonito, né? Cara, e cada retiro, assim, eu falo, eu quero dar tudo que eu posso para essa galera, porque eu não sei quando eu vou ver essa galera de novo. Sabe? Seja jovem, seja adulto. E essa experiência que a Juscelia falou, me chamou para pregar esse fim de semana aqui, pregar na comunidade para pessoas de fora, para mim foi único, porque foi a primeira vez que eu fiz isso. Legal. Foi a primeira vez que eu fiz isso. E eu falava para eles, olha, para mim chegar aqui para estar pregando para vocês, não foi do dia para a noite. Na minha primeira pregação, digamos assim, oficialmente como membro da comunidade, para alguém de fora, não foi no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Foi 9 anos depois. Ser de Deus é uma constante, ser de Deus é isso. E me incomodava muito a galera nesse fim de semana, porque eles queriam estar, mas eles não estavam ali. A mente deles estava longe. E no início da pregação, já que o Abílio jogou em direto assim, antes a gente tinha dado totó, agora nós vamos te empurrar no precipício. Então, eu já aproveitei a deixa do Abílio e já entrei. Tome voadora. E, cara, quando eles entenderam onde eles estavam, foi muito legal. Porque eles compreenderam que Deus pode amar eles. E como foi, assim, a Juscelia viu a nossa oração, como foi uma oração simples com eles. Foi simples, foi uma coisa muito básica daquilo que Deus pede. Se entreguem, abra seu coração. A oportunidade que eu tive no retiro para falar para eles, eu falei. E Deus tem me dado isso nessas últimas semanas, que é a experiência que eu tenho tido. Desde o retiro tá acontecendo ali, aquele que você estava conduzindo, você estava pregando, tinha uma mãe arrumando o lanche. O Marcelo viu eu falando com a mãe ali. A brecha apareceu, vamos evangelizar. Claro. Ela tá servindo o lanche, ela devia estar lá. Vamos evangelizar. Então, isso tem sido muito, muito gratificante dar testemunho aonde quer que se vá. Né? Eu não estou muito fora, meu trabalho é mais interno, assim, no sentido de ser membro de aliança, né? Então, dentro do trabalho, assim, o pessoal, por exemplo, lá no meu trabalho, tem gente de várias religiões, mas aqueles que quando vem falar comigo já falam, não, o Cássio não fala esse tipo de assunto, não fala esse tipo de assunto com o Cássio.
E isso eu vejo que é um respeito muito grande. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal me pede conselho. Né? Ali, no meio do trabalho, exposto para todo mundo. E isso, essas pequenas brechas, eu vejo muita ação. Porque, embora eu sou propriamente muito de serviço, eu nunca tive ali à frente de algo muito importante. Deus me chamou para estar realmente mão na massa. E esse ano ele quebrou minhas pernas. Eu tá martelando muito na nossa formação que tá indo na minha cabeça. Nosso chamado desde a hora que o Marcelo falou. E foi muito claro para mim, porque foi numa missão que Deus me deu aquilo. Né? E foi numa missão que Deus falou exatamente sobre isso. Evangelize, mas com o coração ardente. E desde aquilo, nossa, a necessidade de levar a Deus para as pessoas cada vez tem aumentado dentro de mim. E Deus tem, é interessante isso, que Deus tem dado as oportunidades muito claras. Né? Seja para poucas pessoas, seja para muitos, mas ao mesmo tempo se vê uma cobrança grande interna de, cara, se eu não melhorar, como é que eu vou dar um testemunho daquilo que eu não vivo? Né? Eu preciso melhorar para dar um testemunho. Pode ser pequeno testemunho, mas eu ainda mesmo falho em algumas coisas, eu preciso mostrar para eles que eles podem dar conta. E foi essa experiência que eu vi esse fim de semana. Mostrar para gente de meninos de 15 anos que eles podem dar conta que não tinham esperança. Isso, para mim, vira o jogo. Vira o jogo de querer mais, de ir daquilo que você falou, de se Deus me pedir uma casa de missão em algum lugar, não sei como eu vou manter minha família, mas eu tô aberto a isso. Exato. Né? Amém. Para mim, isso é uma maturidade que veio com a consagração. Até então, o nosso carisma tem ali a base do consolar. Isso é muito fato. E eu acho que durante esses anos todos eu quis ser consolada, né, dos meus sofrimentos, das coisas que eu vivia. Eu queria consolo, né? Pedia para o Senhor consolo. Aí viu que não tinha aqui, viu que não ia ganhar consolo, aí teve que se virar e não tinha Ô, Jesus, me consola. Você disse chibata? O que consola? O quê? Com a sola do sapato? E eu acho que com a consagração é a hora que você entende que você já não vive mais para você. Se você disse um sim para a consagração, você se abandona em Deus, porque agora Ele é, se até então não era, a partir de agora, Ele é o Senhor da sua vida e Ele é que vai conduzir, Ele que vai dizer para onde a gente tem que ir, né? E aí, eu não tenho assim muitas experiências concretas, mas o que eu busco fazer? Levar a minha consagração para o meu dia a dia, de fato, é ser inteira em qualquer lugar que eu esteja. Então, eu tenho alguns clientes que são... Eu tenho um cliente que ele é pastor, eu tenho um cliente que são evangélicos, mas na minha sala tem uma imagem de Nossa Senhora e todos me respeitam muito bem, e eu já tive a oportunidade de sentar para conversar mesmo sobre Deus, sobre o que é a nossa fé, sobre o que a gente acredita, com um pastor, né? Dele tentar... ele me dá espaço para eu expor o que eu acredito, né? O porquê de eu ser católica, porque a pergunta foi bem essa, né? Por que você é católica? E aí eu explicar para ele o que eu vivo, o que a tradição da igreja nos ensina, o que é hoje ter um carisma, ter uma comunidade. E aí ele perguntava, né? O que é uma comunidade? Porque ele não conhece, né, a nossa realidade. E aí eu falava que Deus ele derrama graças para todos, né? Mas ele une alguns com o mesmo carisma, porque ele entende que a igreja precisa daquele carisma naquele momento, naquela época, naquele local, naquelas circunstâncias. E ser hoje comunidade é você assumir uma família que não é a sua de sangue, não é a sua biológica, né? Mas é uma família espiritual que te faz querer o céu, né? Te leva para frente, te faz ver assim que é possível, né? Que os irmãos eles nos impulsiona a querer viver essa vida fraterna mesmo.
E assim, como qualquer família, tem dia que é mais difícil, né? Tem dia... Aqui não. Não, né? Não, aqui só Aqui tem nesse gente lugar, não. linda Nenhuma disso. comunidade é assim, né? A minha não. A minha casa É interessante ela falar sobre dificuldade. Eu falava com uma pessoa algumas semanas para trás que aqui na comunidade eu aprendi a diminuir meus julgamentos das pessoas. Aqui eu aprendi a falar, cara, se ele não tá bem, se ele tá fazendo isso é porque ele não tá bem. Eu preciso ajudá-lo. Eu falava isso, acho que eu conversava isso ontem com um menino, com um membro da comunidade. Se aquela pessoa não tá bem, de alguma forma eu preciso ajudar ela, porque aquilo aconteceu comigo, então eu preciso ajudar ela. A partir de mim, dizer a ela se eu vou ajudá-la ou se eu responder na mesma medida do que ela tá fazendo. Né? Isso me marca muito nesse sentido de dificuldade. Hoje, quando trato de membro de um irmão de comunidade, porque eu entendo que eu tenho limitações e ele também tem. Vai ter dia que ele não vai estar bem. Então, se ele não está bem, eu posso ajudar de alguma forma. Agora, cabe a mim, na liberdade que eu tenho de irmão, de dar testemunho e ajudá-lo. Né? Eu vejo muito isso, assim, quando você falou mas isso. aí eu acho que vai muito mesmo da maturidade que a consagração traz para gente. Pelo menos para mim foi dessa mas forma, traz né? também. Isso. De entender que, como consagrada, hoje eu não tenho como é que eu posso dizer? Eu não tenho uma opção de dizer não para os meus irmãos, eu não tenho uma opção de não. E não é assim, no sentido obrigatório, mas é um desejo de querer que eles vivam essa experiência, de que se entregar totalmente a Deus, ser livre nessa decisão, independente do que a gente vive, né? Independente das dores, dos sofrimentos, mas é uma forma de estar muito próximo de Deus. E aí eu acho que não existe nada mais valioso, né, pra gente. E então, o que eu tenho muita vontade hoje é de que, principalmente os nossos irmãos de comunidade, das etapas mais novas, né, que eles vivam essa experiência de entender que tudo o que a gente é para o outro. Tudo que Deus nos deu é para o outro. Né? Nenhum dom que eu tenha recebido é para mim, para a minha felicidade, para o meu gozo, para a minha alegria. Não, é sempre para poder servir melhor aos outros, né? E a partir do momento em que eu tenho esse entendimento, eu consigo, inclusive, viver muito melhor a minha vocação, corresponder muito melhor ao meu chamado. Eu consigo dar testemunho na minha vida no ordinário. Eu não preciso fazer grandes coisas, mas o que eu faço tem que ser coerente com o que a vida comunitária me pede, né? Eu não posso fazer com que as pessoas vejam incoerência nisso. Não, ao contrário, eu tenho que mostrar que, de fato, é bom ser de Deus, né? É uma alegria. E transparecer essa alegria e trazer as pessoas para Deus, eu acho que não tem nada mais gratificante para o consagrado. Essa fala que você teve, Juscelia, ela é muito interessante, porque uma coisa que eu sempre rezo e peço a Deus, né? A gente gosta muito de falar do outro, né? Que é para o outro, que é para o outro, isso é interessante. Né? Sim, é para o outro, né? Em alguma instância, entende? Mas qual que é o sentido disso tudo, né? E é engraçado que Deus me falava do carisma, né? Quando você ia falando, ia me lembrando. Como a gente vai poder ser exemplo e testemunho para essas pessoas, né? Quando a gente é grato pela graça que Deus nos deu, que é o carisma. Por exemplo, quando você é grata pelo carisma e você agradece, você entende de onde Deus te tirou, Sim. de onde Deus te trouxe, isso é algo natural, é a sua vida natural, porque você entende que Deus tirou da lama e te trouxe para uma vida onde você pode ser santa. Então, só essa experiência já te faz testemunhar. Por quê? Porque esse testemunho é natural, não é uma coisa tipo assim, eu preciso ser melhor para o outro. Não, é igual eu falava para os meninos no dia do aniversário da comunidade. Cara, quantas vezes você agradeceu pelo carisma que Deus te deu? Quantas vezes você ajoelha diante de Jesus e fala assim, obrigado pelo meu carisma, porque o Senhor me deu um carisma. Obrigado pelo meu fundador, entende? Obrigado pelos meus irmãos que estão ali, as pessoas que entregaram a sua vida no início dessa comunidade. Por quê? Porque só o fato dessa experiência do amor de Deus ali, né, do carisma em nós, e responder esse carisma, e não tem nada a ver, tem a ver com o outro, porque o outro vai receber de alguma forma, entende? Mas é muito mais além do que o outro, entende? O outro, ele é a experiência, beleza,
ele vai receber aquela graça de alguma forma, porque a gente está aqui. Mas essa experiência de fazer, né, viver o carisma, de experimentar e ser grato por isso, naturalmente vai fazer com que você viva uma vida de santidade, e você nem precisa mostrar para o outro, ele vai ver naturalmente, ele não vai precisar, tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa para o outro ver que é bom. Não. Amar o carisma e agradecer por ele. E a pessoa vai chegar aqui, eu não estou dizendo que a pessoa tem que chegar aqui todos os dias e estiver sorrindo, alegre, feliz, não. Mas ela vai ter a certeza de que, poxa, eu sou grato. E quando é que você vai mostrar isso? Nos momentos que você estiver com essas pessoas. Cara, sou muito feliz porque eu estou aqui. Entende? Eu sou muito grato a Deus porque Deus me tirou do buraco e me trouxe para a luz. Então, mas eu acho que a gente está falando a mesma coisa. Sim. Porque, na verdade, eu só consigo apontar para Deus se eu, de fato, viver o carisma na minha vida. Né? Eu preciso ser primeiro, preciso experimentar disso primeiro, para que eu possa dar testemunho. É igual você falou, a minha vida tem que ser o próprio testemunho. As pessoas têm que olhar para mim e ver refletida, ver o reflexo de Cristo, mas não porque eu preciso mostrar nisso, mas é porque transborda. Né? A pessoa que vive verdadeiramente, né? Por exemplo, eu consigo ver claramente isso na fundação, né? Claramente ele transborda pra gente essa vontade, inclusive, de ser de Deus, né? Sem precisar dizer. Sem precisar dizer, exato. E essa questão do não dizer, não necessariamente dizer, entende? Exato. E aí, assim, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante do Tainan é que ele não é que ele não se importe, essa palavra é muito forte, mas assim, ele não faz força para aquilo ali. Ele vive para Deus. Se você estiver ali ou não, ele vai viver para Deus do mesmo jeito, entende? Então é isso que um consagrado é. Ele vai viver para Deus. Se tiver alguém do lado ou não, se alguém vai beber ou não, ele vai viver para Deus de qualquer jeito, entende? Sim. Eu faço pelo outro, porque o outro é a resposta da minha vocação, entende? Mas no imediato eu faço para Deus. E essa é a consequência do outro, entende? O outro vai chegar no meio do caminho ali, talvez eu não pare para conversar com ele, mas ele vai notar aquela experiência, entende? Sim. Eita! Me lembrava da passagem de Jesus que ele fala sobre a vela debaixo do alqueire ali, não dá para esconder. O próprio Deus expõe. E o ser isso dentro da comunidade, o próprio Deus expõe para que você seja referência ali para ajudar, quando você vive bem a vocação. E é isso, assim. E as pessoas nos procuram sem a gente perceber. Sim. Não, e é muito forte para mim também quando o nosso fundador ele nos ensina que o nosso carisma, ele é como a hospedaria do bom samaritano, né? A gente está aqui para, de fato, servir, porque toda vocação importa. Então, é como se fosse um grande hospital para cuidar de almas, né? E aí, quando você assume o carisma nessa proporção, você se sente também responsável pelas vocações que passam por aqui, né? Não que seja a sua responsabilidade especificamente, mas você vivendo o carisma, você já está contribuindo para as vocações. Amém. Sensacional. Vamos ler aqui alguns comentários. Vamos lá. A cena. A pessoa discute até com a cara. Marcelo. A Mônica vai pro céu direto. A pessoa briga. A briga tá dando no momento no mercado. É engraçado ela falar isso. Lá na minha casa, você já viu aquela música do Lucas que diz assim: a parte que a gente ficou lá em casa é que nossas brigas não terminem jamais. E parou ali. Não sai. Ela só fica ali. Vamos lá, César. Gisele, depois que escutei o seu testemunho de vida, passei a enxergar você de outra forma. Muito obrigada, meu irmão. Legal. Deus nos abençoe. Cássia entrou um menino e hoje é um homem de família, meu povo. Isso é verdade demais da conta. Pensa no poder da cruz. Célia, a partilha que move a vontade de ser fiel. Amém. Amém. Maravilhoso. Bom, aqui, né, para nós, talvez uma virada de chave, talvez uma sobrecarga de responsabilidade, talvez, eu vou até mostrar aqui, né? Talvez um sinal verdadeiro de que Deus nos ama, talvez uma resposta de oração para nós, né? Um sinal de pertença, né? Isso aqui verdadeiramente é um sinal de pertença, acho que mais do que qualquer outra coisa.
mas também é um sinal de tudo aquilo que a gente representa, da missão que a gente carrega. Juscelia falava sobre o hospital, né? Tem o cara da ambulância, tem a própria ambulância, padiola, enfermeiros, atendentes e tudo mais. E todos nós, meros funcionários, conduzindo ao médico que é Jesus Cristo, né? Sim. E cada vez que a gente faz o nosso trabalho, vamos colocar assim, com transparência, com eficiência, com vontade, com zelo, com amabilidade, a gente consegue dar a Deus e não dar de nós para as pessoas, né? Eu acho que essa transparência precisa nos acompanhar, seja lá qual for a fase que a gente vai passar aqui dentro dessa comunidade. Que Deus o dê vida longa a nossa vocação. E eu queria perguntar para vocês sobre sonhos. Quais são os sonhos de vocês? O que é que vocês sonham daqui para frente? Tanto no quesito de vida pessoal, quanto naquilo que vocês sonham para a comunidade, né? O que é que vocês pensam aqui? Olhando aqui para este lugar, lembrando do lugar onde tudo era mato, projetando no lugar que é agora onde nós estamos. E o que é que vocês sonham? O que é que vocês acham que isso aqui ainda vai virar? Porque eu penso, nós que estamos aqui há 8 anos, né? E outro dia eu não consegui nem fazer esse cálculo. Normal. Pensei que era 7. Pensei que era da Isabel, mas na verdade foi antes. O que é que vocês pensam? Como que vocês sonham isso aqui? Como que vocês percebem isso daqui? Outro dia, acho que tinha uma moça que partiu com o Cássio, que tinha sonhado que ia ter um evento para 3.000 pessoas. Foi o Padre Samuel naquela, Padre Samuel, né? no aniversário da comunidade do ano passado. Pois é, já pensou? 3.000 pessoas. Onde, se uma se salvar, a gente já vai ter agradado o coração de Deus. Então, qual é o sonho de vocês aqui para essa comunidade? Qual é o sonho de vocês para a vida pessoal? Você que encontrou a sua esposa aqui, você que convive com a sua esposa, você e tem um rapazinho aqui do nosso lado, aqui, nos ajudando em tudo, nosso grande amigo da comunidade, mas tem uma filha adolescente. Eu que vou chegar lá, nós que vamos chegar lá. Temos tantos desafios pela frente. Quais são os sonhos de vocês? O que vocês pensam aí pro futuro? Não no sentido de planejamento, mas no sentido de desejo, de sonhar mesmo para que Deus possa realizar. Então, assim, em relação a sonhos para a comunidade, né? Eu sempre tive uma dificuldade na faculdade de administração. O pessoal, você tem que fazer metas, projetar lá na frente. Isso para mim sempre foi uma coisa muito difícil, né? Mas acredito que, olhando mesmo a realidade da comunidade, eu acho que o meu maior sonho é que todo mundo aqui ame a Deus ao ponto de querer dar a vida, entende? Amém. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Eu acho que um sonho meu mesmo particular, em relação à minha vida pessoal, é que a minha família ame a Deus, de verdade. Que eu possa ensinar os meus filhos o caminho de Deus e que eles possam fazer a vontade de Deus todos os dias. Amém. Olhando assim, pensando, eu acho que eu nunca parei para pensar, né, nisso, né, o sonho. E quando o Marcelo falou sobre os membros da comunidade, me veio muito uma palavra na minha memória de amor. Quando ele falava de amor, me veio o sacrifício, de entender de que o sacrifício ele não é pesado, de que servir não é pesado quando a gente ama. Quanto mais entendo que amo, mais entendo que eu preciso me doar. E isso é meio que se passa de um para outro. Poxa, o outro está fazendo, também está indo, então significa que eu também consigo, né? Isso eu falo quanto à vida comunitária, mas digo também no família, né? Com casamento agora, passando por essa experiência de início, eu vejo que
eu quero cada vez mais a minha família dentro da comunidade. Porque eu sei que foi aqui. Uma decisão que eu dei a Deus 10 anos atrás me traz a minha família. Eu pensava isso hoje durante o dia. Eu tenho um sacramento por causa da minha comunidade. Né? Porque o fundador disse um sim, lá no meu retiro vocacional, mesmo sem saber, mas com o desejo de fazer a vontade de Deus, eu disse o sim. E hoje eu tenho um sacramento do matrimônio aqui dentro. Né? E isso para mim me faz querer sonhar como vai ser a minha família no futuro. De verdade, assim, porque eu não sei, não consigo imaginar. Vocês já são filhos, já têm filhos, eu não consigo imaginar ainda, não consigo ter essa meta. Eu quero a meta, o sonho. Depois você dobra a meta. Eu tenho, né, esse mesmo pensamento, né, de que minha família possa servir aqui, né, hoje. Giovana, ela é coroinha na nossa comunidade, é uma alegria muito grande. Né? Meu esposo, ele serve com muita alegria aqui também, embora ele ainda não seja oficialmente o fiel da Ainda. Tem joelhos no chão por essa causa. Né? Então, assim, de fato, mas é muito bonito, assim, minha família serve, né, aqui, então isso já me deixa muito feliz. Mas um sonho que eu tenho, assim, para a comunidade é que nós tenhamos muitas famílias com muitas crianças. Porque hoje, com a Giovana adolescente, e só ela, porque a gente tem uma galerinha pequenininha, né, mas de adolescente eu tenho hoje só ela, e eu sinto a falta dela ter amigos que vivem na mesma realidade, que vivem na comunidade, e é muito bom quando a gente está em convivência, quando a gente está junto, porque a gente tem a alegria de servir, a gente tem a alegria de ser cristãos, a gente tem a alegria de ser fiel da cruz, e ainda que eles não sejam, eles partilham disso, e pode ser que alguns tenham até a sua vocação preparada por Deus para servir aqui, outros vão buscar aí o seu caminho, mas a base que eles encontram aqui é assim sensacional, e aí eu acho lindo quando eu vejo os pequenininhos crescendo juntos, né? E eu falo assim, cara, se a Giovana tivesse tido, eu graças a Deus eu tenho alguns grupos de amigos que tem pessoas da idade dela e que a gente vive a mesma fé e tudo, mas estar próximo, todos os sábados ou domingo, tá por aqui, encontra. É muito bonito. Então, assim, um sonho que eu tenho para essa comunidade é isso, que seja um lugar de famílias numerosas, que tenham muitos filhos, até porque o mundo precisa de famílias santas, né? Então, que essas famílias que saiam daqui, elas possam anunciar Deus para todos. E talvez um outro, assim, é que os nossos estatutos sejam reconhecidos, né? Pelo Papa, enfim. São esses os sonhos. Amém. Claro, né, que esse fator da família é uma coisa muito cara pra gente, né? E para mim é uma alegria muito grande ver meus filhos gostarem de estar aqui, né? Deles se empolgarem, deles quererem... eles vêm pra cá, eles já sabem que vão encontrar a Helena, já sabem que vão encontrar a Maria, já sabem que vão encontrar todo mundo, filha aquela algazarra, né? Aquela treta, mas uma treta sadia, uma treta que molda caráter, né? Vamos colocar assim. Né? Porque essa treta é muito bem-vinda. A famosa treta que molda caráter, que faz da convivência uma coisa saudável. E é bonito, né? Você vê eles, e assim, acho muito legal essa proposta. A comunidade tem uma proposta de também já iniciar já com essa parte catequética para os nossos filhos. Quem sabe não é um sonho de Deus fazer disso um projeto para que abanja também a comunidade, né? Seria muito bom a gente saber que a comunidade teria essa oportunidade de formar, né? Já que já está formando adultos, né? Com o nosso curso de catequese, por que não formar crianças também, né? Então seria um sonho para mim, seria isso, sabe? Eu vejo à medida como as coisas se moldam, vendo o TAI na parte de psicoterapia, vendo o padre também já se formando nesse caminho, eu vejo cada dia que passa mais esse grande hospital, que vai curar das almas, não só na parte da religião, mas também na parte da ciência, unindo esses dois universos para se criar uma consciência cristã
né? E humana ao mesmo tempo, que valorize, né, a pessoa, que valorize esse lance da religiosidade, se assim a pessoa desejar, e que use também das armas da fé no auxílio da cura da alma, né? Por que não? Né? E vejo isso também com bons olhos no seguinte quesito do nosso testemunho como pessoas, alcançando outras pessoas e mostrando que é possível. Que se eu, um pobre miserável que estava aí no meio do nada, pude chegar aqui e beber de uma água limpa, então essa água existe para todo mundo, né? E ela é perene, ela é alcançável, né? Ela é uma coisa que está aqui, né? Muito pelo contrário, ela não é perene, né? Ela é uma coisa real, uma coisa palpável. Então eu vejo isso, sabe? Eu percebo isso e eu acho que a gente tem grandes possibilidades de levar isso à frente. Eu espero que Deus ainda faça grandes coisas aqui, e que o nosso sim vai resvalar em muito disso, né? Sim. Aquilo que a gente tem para contribuir. Eu queria, antes da gente encerrar, infelizmente vamos encerrar, né? Em algum momento tem que encerrar. O meu ficava aqui e ia virar, né, Vigília Cast. Mas antes da gente encerrar, eu queria ler uns comentáriozinhos, né? Ele tá dizendo que tá bombando aqui. Ei, Marcelo. A consagração impulsiona o profetismo. Tainã, olha aí. Papito participando conosco. Vamos lá. Viver para Deus independente do outro. Não vejo como algo fácil, mas quando você atinge um certo grau de amadurecimento espiritual, tudo é diferente. Até a forma de receber e viver. É verdade. Isso é muito verdade. Minha vocação e vida foram transformadas depois que conheci a comunidade. A simplicidade e verdade de vocês que vocês fazem as coisas me constrange e mostra o quanto ainda tenho que me converter. Glória a Deus. Pergunta recebida de forma anônima: o que o carisma tem feito pelos padres? O que o carisma tem feito pelos padres? Então, o que o carisma tem feito pelos padres? Como foi dito, que é um grande hospital, a gente tem a referência do bom samaritano, né? Você pode escolher, a gente tem o hospital, tem a referência do bom samaritano, mas também tem a referência de transformar aqueles que querem realmente entregar a vida para Deus e que estão com dificuldades no seu caminho. A comunidade abrange nisso, né? Não por ser padre, não tem dificuldade, também pode ser uma pessoa que esteja doente, esteja precisando de acolhimento, né? No Hospital Fidelidade da Cruz, como o Vitor usou, vamos a esse termo, né, a gente trata de todos, né? E aí, como se você tiver desde o início, né, quando eu disse qual é o nosso carisma, que é consolar o coração de Jesus crucificado e sofredor, em todas as realidades humanas e eclesiais, né? Ou seja, trazer a igreja para cá, para esse hospital, cuidar da igreja para que a igreja possa ser igreja. Isso não é arrogância. Nós não estamos aqui dizendo que a comunidade é a resposta de salvação da igreja e dos problemas da igreja. Não, a gente só quer ser mais um que ajuda a igreja, né? O nosso carisma ajuda. Então é isso que a comunidade faz e que o nosso carisma faz com os padres. A nossa proposta é sempre acolher, né? Sim. Independente de quem seja, em que grau esteja, né? É isso. Nossas portas estão abertas sempre. Essa semana imaginei nossas crianças fazendo a primeira comunhão na comunidade. Receba, hein, Camila? Receba essa profecia aí, viu? Tá aí, vai sair, viu? Vai sair esse negócio aí. Eu tô sentindo aqui que vai rolar. Nem que seja por pressão agora, né? Por obrigação, não é por honra, né? Pela honra. Se falaram que vai sair, porque vai sair. A Giovana já abriu o precedente, né? Porque a dela foi aqui. Olha que maravilhoso. Maravilhoso. Vamos nessa. Formação e comunhão aqui nessa comunidade. Eu recebo. Recebo demais. Queridos, em primeiro lugar, foi maravilhoso estar com vocês. A gente sempre acaba do mesmo jeito, né? Perguntando qual é a gota de fidelidade de cada um. E eu vejo em vocês muitas gotas, assim, né? Mas claro que eu queria saber de vocês qual é a gota que vocês querem destacar. Mas eu já posso adiantar que cada um de vocês, que a amizade de vocês, a irmandade de vocês me edifica,
muito gratificante. Né? Eu e Juscelia, a gente tinha uma história antes da comunidade. É muito doido isso, Sim. né? A gente pensar que a gente, muito antes da internet ser o que é, a gente já se reunia já Sim. nos papos virtuais, falando de Deus, falando, né, pregando para quem quisesse, testemunhando para quem quisesse. E Deus nos reuniu aqui com o mesmo propósito, na mesma época, nessa missão. E hoje as nossas famílias são bem próximas e eu agradeço muito a Deus por isso, né? Marcelo, que se tornou um grande amigo, um grande irmão. Cássio, que eu não tenho nem palavra pro Cássio. Cássio, né? Meu afilhadinho querido. Não. É isso, mas vocês me movem a ser melhor. É isso. O testemunho de vocês me deixa muito feliz e me inspira a ser melhor. Então eu queria saber de vocês a gota de fidelidade de vocês. Opa, a gota de fidelidade do Marcelo é ser meu formador. É isso aí. Acho que a minha gota de fidelidade aqui na comunidade é poder gastar a minha vida, entende? Dar a vida por essa obra. Amém. Eu acho que é viver a minha consagração em doação aos outros, né? Eu quero é isso que você falou, é querer me gastar por esta comunidade, pelos meus irmãos, né? Por Cristo mesmo. Acho que hoje eu posso dizer isso, assim, sem falsa modéstia, né? É me gastar por Deus. Amém. Cara, não foge disso. É porque é exatamente isso. E para não dizer que eu coloquei da mesma forma, mas me veio muito colocar o meu coração à disposição. Veio exatamente essa palavra, colocar meu coração à disposição da vontade de Deus. Amém. Isso aí é bom, hein? Vou anotar isso aqui. Eu quero muito, muito mesmo que as pessoas que estão aqui possam contar comigo. É isso, sabe? Me fazer disponível, me fazer um olhar atento, um coração receptivo, né? Braços fortes para ajudar quem precisar, né? E eu espero de fato corresponder. E mais do que isso, eu espero não atrapalhar ninguém. Sim, principalmente. Que pode correr o risco de eu meter os pés pelas mãos, mas eu quero muito mesmo viver com fidelidade aquilo que Deus me propõe. Eu espero que Deus me dê a força para alcançar e o vigor para continuar. Amém. Amém. É isso, seus lindos. Vamos fazer a nossa oração da escola de fidelidade. Vamos lá. Então, já sabemos como que funciona, né? Cada um no seu cada um. Vou começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o seu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo, Senhor e Filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons. Gente, eu não enxergo. Durante a minha caminhada evangélica, e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar, a viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, Rogai pela comunidade católica, Fidelidade da Cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro.
Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, galera, muito bem. Um dia eu apareço por aí. Esse dia vai ser época, hein? Eu quero estar Olha. nesse dia, hein? Pois é. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por vocês estarem aqui junto conosco. Obrigado por ter prestigiado esse podcast. Semana que vem tem mais. Fique ligado na nossa programação, em todos os nossos eventos. Nós teremos retiro para jovens. Estamos aí com a promoção da Escola de Fidelidade para o grupo de catequese. Então, entra lá, acesse o link, escoladefidelidade.org/combo de estudos. Então, aproveite, né? O nosso grupo de estudos está com o Filoteia, né, disponível para você inteiramente grátis. É uma formação lindíssima, belíssima. Quem já participou sabe o quão eficaz é. E siga-nos nas nossas redes sociais para ficar sabendo da nossa programação. Tá certo? Amanhã nós temos formação. Se eu não me engano, é a primeira terça-feira para os homens. Não, Não, mentira. ainda É a última para mulheres. É a última terça-feira de formação para as mulheres, né? Quarta-feira vai ter grupo de estudo, Abílio? Não. Na próxima quarta-feira teremos grupo de estudo. Se você entrar na turma essa semana, você já começa a participar da próxima, viu? Então vamos nessa. Vamos lá participar. Quinta-feira tem grupo de oração. Sexta-feira temos adoração. Domingos temos missa. E é isso. Vamos nessa. E valeu, obrigado. Opa, peraí. Me avisem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E sigamos firmes. Amém. Amém. Obrigado, galera. Boa noite. Fiquem com Deus.